Olá, meus amigos que acompanham o canal Bem pelo Bem. Estou com vocês excepcionalmente numa terça-feira, num feriado, trazendo mais uma pílula de esperança. Hoje é dia 2 de novembro de 2021, feriado de finados ou simplesmente Dia dos Mortos. Um feriado católico, uma ideia que remonta lá do século I depois de Cristo, para que se lembre daqueles que já partiram. Então, muitas pessoas hoje estão indo ao cemitério levar flores e estão fazendo suas orações. E você, como você se sente diante da morte? Nesse período que nós vivemos aí uma pandemia, ainda estamos dentro desse contexto, né, mais tranquilos, mas ainda, é claro, existe um receio e precisa sim continuar os cuidados, seja com a nossa saúde, seja os cuidados de higiene, o cuidado com o outro. É muito importante que nós nos mantenhamos aí atentos, né, para todas as informações de saúde que nós já recebemos, mas a morte, ela ficou mais próxima de nós. E eu já comentei isso com vocês. Não que antes ela não estivesse, mas essa ideia de morte, ela ficou muito mais perto. Por quê? Todos nós conhecemos alguém que partiu. Eu tenho certeza disso. Graças a Deus, da minha família isso não aconteceu, mas com amigos por perto, isso já aconteceu. Amigos de amigos que partiram. E foi muito triste, né? Para nós foram perdas, foram vidas, não foram só números, foram vidas, pessoas que tinham emoções, que tinham sentimentos, que tinham família, que eram filhos ou que eram pais. E é claro que fica a dor. Mas a questão é como nós lidamos com essa dor de morte, como nós lidamos com a ideia da morte. E um livro que ficou muito marcado para mim é da doutora Ana Cláudia Quintana de Arantes. Ela já fez ela já participou, aliás, de alguns ciclos de palestras, principalmente pelo TEDx, e ela escreveu um livro chamado A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. É o meu queridinho esse livro, e ele fala sobre vários assuntos que são intrínsecos a todos nós, seres humanos, que é espiritualidade, a forma como nós vivemos, sobre felicidade, sobre trabalho, sobre amigos, sobre família. E ela aborda de uma forma muito humanizada, porque afinal de contas ela é uma médica especialista em cuidados paliativos. O que é isso? É aquela assistência que se dá ao paciente quando ele está em estado já terminal ou ele está com uma doença que pode correr o risco, né, pode levá-lo ao risco de morte, ou mesmo também na velhice, quando a pessoa já está se preparando para os momentos finais dela. Quem ajuda nessa parte são os profissionais, então, especialistas em cuidados paliativos. E é muito importante que nós fiquemos atentos a questões que ela coloca. Ela fala também com muita poesia, com muita alegria no livro dela, sobre a morte. Algo que a gente não imagina, porque para nós a morte tem a ver com tristeza, a morte tem a ver com saudade, a morte tem a ver com aquele buraco, aquele espaço vazio que as pessoas que partiram elas deixam. Mas tem também um jeito da gente encarar a ideia da nossa própria morte, que é muito importante, porque ela fala que nós morremos a cada dia quando nós não sabemos como viver. Ela até menciona pessoas que acham que estão vivendo bem quando estão estragando a sua saúde, seja com bebida, seja com drogadição, ou com uma alimentação ruim, falta de descanso. Questões que nós não paramos para pensar que é uma forma da pessoa morrer a cada dia. E ela termina na página 58 do livro dela com uma reflexão que ela é muito importante, que eu até separei aqui para ler um trechinho para vocês. Ela diz assim, olha, que podemos tentar acreditar que enganamos a morte, mas somos ignorantes demais para tal feito. Não morremos somente no dia da nossa morte, morremos a cada dia que vivemos, conscientes ou não de estarmos vivos. Mas morremos mais depressa a cada dia que vivemos privados dessa consciência. Morreremos antes da morte quando nos abandonarmos, e morreremos depois da morte quando nos esquecerem. Então, ela tem uma reflexão muito profunda, que nós morreremos antes da morte quando nós nos abandonarmos, quando nós deixarmos de nos cuidar, que foi o que aconteceu com muitas pessoas nesse período de pandemia. E nós também podemos morrer quando nos esquecerem,
qual é o seu legado, qual é o seu propósito. Eu fico me perguntando muito isso. Qual é o meu legado, o meu propósito? Quando eu morrer, eu vou deixar também esse espaço vazio ou eu vou deixar um legado, algo que ficou de bom, de aprendizado para outras pessoas? E quem fala muito sobre propósito e significado, sem dúvida, é Jesus. A morte, ela na Bíblia, é apenas um sono. Se você estudar com profundidade esse tema, você vai descobrir, né, e a Bíblia é muito clara com relação a isso, que os mortos, eles descansam. Porque Jesus, ele fala que eu sou a ressurreição e a vida. E ele fala que ele vai despertar do sono os seus filhos quando ele voltar. E ele já está pertinho, porque eu ouço os passos de um Deus que se aproxima. Você também já não ouve? É um alarme ressoando no nosso coração de que esse dia está muito mais próximo do que nós imaginamos. E ele promete também, através do profeta João, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 21, no verso 4, Jesus diz assim, que, através do profeta, que ele enxugará dos olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. Porquanto esse assunto que nós temos de morte, doença, de tragédia nesse mundo, ele vai estar completamente terminado, porque Deus vai trazer justiça. É claro que para isso você precisa ter fé, porque senão seria muito fácil a gente acreditar em algo que é palpável, daí não seria fé, porque a fé é justamente acreditar no invisível, é se jogar. E eu espero que o seu coração se encha de esperança e de fé, porque você pode e vai encontrar os seus entes queridos, aqueles que descansaram em Cristo, que tiveram a sua vida com significado e com propósito. Deus, ele cumpre suas promessas. E ele vai cumprir mais uma delas. E eu espero que o seu coração fique bem aquecido, que você lembre, claro, com carinho de todos aqueles que partiram. Chorar a gente vai ainda chorar em muitos momentos, mas até as lágrimas terão um fim, porque nós vamos viver em plenitude com Cristo. Creia nisso. É um desejo do nosso coração. Se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva. Nós teremos ainda mais novidades para o próximo ano. Nós queremos continuar com esse canal, levando esperança para todos vocês. Um beijo no seu coração e até logo!